Fala, senhoras e senhores, ó, estamos aqui para mais uma aulinha, tá? Dessa vez a gente vai trabalhar a disciplina de informática, ok? Estamos nessa reta final aí pro concurso da educação, tá? Nessa reta final você tem que aprender que você precisa priorizar algumas coisas, você precisa priorizar alguns métodos de estudo, tá? Porque não dá nessa altura do campeonato, faltando menos de 20 dias para sua prova, você ter que priorizar ainda pegar muita da teoria. Não vai dar certo. Você tem que priorizar agora resolver muitas questões, resolver muitos simulados e através dos simulados você ir mapeando as disciplinas que você está com mais dificuldade e dentro de cada disciplina mapear cada assunto que você tem a maior dificuldade e bater em cima de questões nesses assuntos que você está com dificuldade. Não dá mais para ficar vendo a teoria de todo o seu edital. Dá para ver de forma pontuada, obviamente, mas não de forma genérica, ok? E para isso, né, para a parte de conhecimentos específicos, eu estou aqui para te ajudar com essas duas apostilas, tá? Todas as duas, elas são da parte de conhecimentos específicos para o seu cargo de apoio administrativo, tá? Cada uma delas contém um pouco mais de 150 questões, ou seja, se você adquirir as duas, você vai ter mais de 300 questões, todas elas comentadas e detalhadas de uma forma bastante didática e objetiva, para você estudar através das questões. Nessa reta final, como você tem que priorizar questões, esse é um excelente material. E de quebra, obviamente, está na promoção, tá? Se você quiser adquirir qualquer uma das duas, é R$ 18. Se você quiser adquirir as duas, é R$ 30. Mas para isso tem que ser pagamento via Pix e somente essa compra pelo WhatsApp, tá? Se você quiser comprar através do cartão de crédito, tem os outros links aí na descrição desse vídeo, tá? Para você comprar, mas aí o valor é cheio, você consegue comprar parcelado até em 2 vezes no crédito na plataforma da Hotmart, ok? Para você também, tá, que vai prestar, obviamente, no futuro, e esse futuro a gente espera que seja breve, o concurso da Polícia Militar do Estado do Acre, a gente também tem já disponível, tá, essa primeira apostila aqui com 200 questões comentadas, tá, nos mesmos moldes dessa que você adquiriu para educação, tá? Só que nessa da PM, a gente tem essa primeira aqui, que ela contém 200 questões divididas, né, entre o Estatuto da Polícia Militar, direito penal, direito administrativo, direito constitucional e algumas leis, como o Estatuto do Desarmamento, lei de drogas, lei de abuso de autoridade, crimes hediondos e tortura, tá? Então você tem 200 questões divididas entre todos esses assuntos. E aí, obviamente, se você quer algo mais específico, eu acabei de criar, que é o quê? Tem 50 questões inéditas, guarda isso aqui, tá? Por que que inéditas, Ed? Porque na primeira apostila, essa que eu acabei de te mostrar, já tá todas o banco de dados de questões, ou seja, todas as questões da parte de Estatuto Militar que existe, que já foi aplicado, ok? Então, se você quiser algo mais, precisa ser inédito. Se você quiser mais questões, tem que ser inéditas. E, obviamente, ninguém criou esse produto aí, eu fui pioneiro, fui lá e criei, tá? Tem 50 questões inéditas aqui, todas comentadas, todos os tópicos comentados, tudo pautado dentro da lei, tá? Todo o gabarito que você for consultar tá pautado dentro da lei do Estatuto da Polícia Militar do Estado do Acre, ok? Tem 50 questões inéditas aqui para você ter um ótimo início para este concurso da Polícia Militar que brevemente vai estar saindo no edital, ok? Então vamos lá, que agora é aula para educação. Tamo junto e até a próxima. Então vamos lá, senhoras e senhores, para a primeira questão aqui dessa parte de informática. Olha só, a primeira questão traz assim: o investigador João, da Polícia Civil, está analisando uma planilha com dados de suspeitos abordados em diferentes bairros da cidade. E ele precisa contar, ó, guarda isso aqui, ele precisa contar, ó, quantas vezes o bairro Centro, tá? Quantas vezes o bairro Centro aparece na coluna A, onde estão registrados os locais das abordagens. Qual a função abaixo ele precisa usar? Vamos lá, galera. O que acontece aqui? Ed, mas não tem coluna, não tem planilha, não tem nada. Vamos criar aqui uma planilha aleatória, tá? Só para você ter uma noção. Olha só. A gente vai ter a coluna A, a gente vai ter a coluna B. Vamos ter linha 1, 2, 3 e 4. Acho que só isso aqui já é o suficiente. Vamos colocar a C aqui também. Coluna A, B e C. Ok? Aqui a gente. Vamos lá. O que acontece?
Digamos que ele está falando só na coluna A. Digamos que na coluna A aqui, na primeira, tem centro, eu vou colocar só representado pelo C. Na B não tem, na 2 não tem, né? Na linha 2 não tem, na linha 3 não tem, e na linha 4 também tem o C. Ou seja, o centro ele aparece duas vezes. Tá, Ed, mas então é só contar isso aqui, fica fácil. É, mas só que ele está pedindo a fórmula, ele não está pedindo quantas vezes. Então, que fórmula a gente vai utilizar? O que que acontece? Na letra A ele traz assim, soma-se de A, né, até A, ou seja, por exemplo, de A1 até A4, que é o que a gente tem aqui, né? Aí coloca o centro entre parênteses e de B até B. Já está errado, que de B até B não tem por que ter isso, ele só quer saber da coluna A, tá? Então aqui já deixa a alternativa errada. Mas a gente também não utiliza a fórmula de soma, tá? A fórmula de soma, galera, ela é usada para somar os valores entre um intervalo baseado em algum critério. Esse se é para trazer o critério, tá? Mas a questão do soma é para somar os valores, ok? Então não tem nada a ver de identificar, tá? É identificar quantas vezes aparece a palavra centro, tá? Na planilha. Então isso aqui também está errado. A gente tem na letra B a função proxy, tá? Lembra que tem essa aqui com H e tem uma que é só com C, tá? O que com C não, com V, tá? Então, essas duas diferenças que a gente vai ter. A gente tem o proxy com CH e a gente tem o proxy com V assim, ó, tá? Isso aqui são duas coisas diferentes. Então, quando você vê, não vai confundir, ok? Mas na letra B ele traz com H e ele traz assim, proxy, aí bota entre aspas C, de A até A, que pode ser A1 até A4, que foi a que a gente clicou aqui, igual a primeiro falso, não tem nada a ver. Aqui a banca viajou na maionese. Primeiro que essa função proxy, tá, ela é usada para buscar um valor em uma linha, tá, em uma linha, e não para contar quantas vezes um valor ele aparece em uma coluna, tá? E lembra, quando você tiver com o CH, essa busca ela vai ser feita na horizontal, ok? Então, isso aqui também está errado para esse nosso comando da questão. A letra C, ela traz assim, conte valores de A até A. Cara, como ele está pedindo valores, não tem a ver com a palavra centro. Então também não pode ser. Aqui ela vai contar os valores que a gente tem de A1, por exemplo, até A4. Essa função conte valores, ela conta todas as células preenchidas no intervalo. Só que isso independe, na verdade, do que tem dentro das células. Então isso pode incluir tanto a palavra centro, como tem aqui, como se aqui tivesse, por exemplo, 1 e aqui tivesse 2. Então ela ia contar tudo isso aqui, ó. Ia chegar no resultado de 4, ok? Por quê? Porque ela contou 1, 2, 3 e 4. Se essas células estivessem vazias, ela ia contar só os dois, ok? Só os dois da palavra centro. Mas também não é a fórmula para identificar quantas vezes a palavra centro aparece, ok? Então também está errado. A gente tem aqui, ó, a letra D, que ela traz assim: se de A até A centro contar A até A. A banca deu uma viajada também nessa estrutura aqui, tá? Não tem nada a ver. Por quê? A estrutura da fórmula ela tá errada. A função se ela é usada para retomar, tá? Um valor condicionalmente. O que que é isso? Mas ela não pode ser usada de maneira como é que eu posso dizer, a contar múltiplos valores em uma coluna inteira, que foi o que ele veio trazendo aqui, ó. Então também não é nosso gabarito. E aí o nosso gabarito fica aqui, ó, na letra E. Conte-se de A até A, abre aspas, tá? A palavra centro. O que que acontece? Essa função aqui do conte-se, tá? Ela vai contar, tá? Quantas vezes um determinado valor ele aparece dentro de um intervalo. Como o investigador ele pediu aqui, né, que ele precisava contar quantas vezes aparece a palavra centro, ele aparece da coluna A, né, linha 1 até a linha 4, e aí ele coloca a palavra centro, que é para especificar. Então ele vai contar quantas vezes a palavra centro aparece aqui. E aqui a gente chega no nosso gabarito da questão. Se tivesse uma tabela e ele perguntasse quantas vezes era, a gente chegaria aqui na resposta de 2. Mas essa tabela aqui ela foi criada só de forma simbólica, ok? Para a gente identificar a fórmula que seria utilizada. Então, nosso gabarito da questão aqui, letra E, ok?
Vamos caminhando aqui para a questão 2, ó, mais uma questão de fórmula. Por que eu trouxe muitas questões de fórmula de Excel? Porque a banca de vocês adora isso. E provavelmente vai vir uma questão ou duas dessa parte de Excel. Olha a questão 2. Na Microsoft Excel, qual a função abaixo é mais comumente utilizada para contar? Olha só, para contar a quantidade de células preenchidas com número, deixa eu puxar isso para cá, com número dentro de um intervalo específico. Olha só, guarda isso aqui. Contar preenchidas com números, tá? Com números. Não são as que são vazias, são as que têm número, ok? Então aqui de cara a gente já vai achar a resposta, porque olha só, na alternativa A ele traz conte vazio, galera. Essa função aqui, ela é utilizada para contar a quantidade de células vazias dentro de um intervalo de tempo. Ou seja, se a gente tivesse uma tabela aqui, a tabela A e B, linha 1, 2 e 3, olha só. E aqui a gente tivesse, por exemplo, especificando que ele queria de A até B, né? Digamos de A1 até B3, né? De A1 até B3. E aí a gente ia utilizar todo esse intervalo aqui, né? E aqui o que acontece? Aqui poderia ter número, aqui número, aqui número. Você viu que aqui não tem número, ou seja, ele ia contar só essas aqui, que não tem número, ok? Mas não é o caso do nosso comando da questão. Por quê? Porque ele está pedindo as preenchidas com números, ok? Então, a gente já chega no gabarito aqui, ó, na letra B, que ela é o contrário da letra A. Conte números, ou seja, ele vai contar as células que têm números dentro. Que no nosso caso aqui, ó, da tabela que a gente criou, teriam 3 aqui. Teria na A1, na B2 e na B3, ok? Então o nosso gabarito da questão aqui é a letra B. Na letra C, a gente já viu essa função aqui na questão passada, tá? Que é a de proxy, que ela serve o quê? É utilizada para fazer buscas de formas horizontais dentro de uma matriz de dados, tá? Então também não tem nada a ver. A gente tem um índice, tá, galera? Esse índice aqui, ele retoma um valor de uma célula específica dentro de uma matriz, mas ele também não é utilizado para contar números, ok? E a gente tem na letra E o concat, que isso aqui é até uma nova, tá? Porque antigamente a gente chamava isso aqui de concatenar. Agora mudou. Agora é concat, tá? Mas é no antigo concatenar, tá? Que é usado para unir valores em uma única célula, substituindo essa antiga função que a gente tinha aqui, ó, que é a concatenar. Agora tá concat, ok? Mas também não é nosso gabarito, a gente viu que o nosso gabarito aqui é a letra B, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos aqui para a questão número 3, ó, também questão de Excel, tá? Lembra que eu falei para você dessa função aqui, agora a gente vai trabalhar ela, olha só. No Excel 2013, qual é a finalidade da função proxyv, tá? A gente viu a com H, tá? Que servia para buscar, né, um intervalo de forma horizontal, e a gente tem um proxyv, que agora aqui é outra coisa. Olha só, ele traz na letra A, encontrar itens em uma tabela ou um intervalo por linha. Perfeito, aqui a gente já achou o nosso gabarito. Por quê, Ed? Olha só. Aqui é o nosso gabarito da questão. Olha só, essa função proxyv, tá? Ela é usada para buscar um valor em uma tabela ou intervalo com base na correspondência em uma coluna. O V que a gente tem aqui, né? Lembra que eu falei que tinha um V e tinha um H. Esse V aqui, ele significa de forma vertical, tá? Indicando que a busca ela é feita verticalmente em uma coluna específica, ou seja, de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, ela é projetada exatamente para localizar itens em uma tabela ou um intervalo com base em uma coluna de referência, né, e retoma o valor correspondente de uma coluna ou de uma mesma linha. Normalmente isso aqui vem acompanhado também, tá, da função se, ok? Então, a gente de cara já tem nosso gabarito da questão. A letra B, ela fala assim, ó, calcular a média dos valores em um intervalo. Galera, isso aqui tá mais para a fórmula de média, tá? Isso aqui tá mais a fórmula de média. Não tem nada a ver com a função proxy. A gente tem também a letra C, que é contar o número de umas células não vazias em um intervalo, tá?
É um intervalo. Isso aqui também, tá, galera? Isso aqui tá mais para a fórmula que a gente já viu. Que fórmula é essa? É de aquela fórmula de conte, né? Conte valores, tá? Que é para contar, né? Os valores que a gente tem no intervalo de tempo. Contar, né? Contar os números das células não vazias, ou seja, as que contêm números, né? Então, conte valores. A gente também tem na letra D adicionar todos os valores em um intervalo de células, galera. Para somar os valores de um intervalo, o Excel normalmente ele usa a fórmula de soma, tá? Então isso aqui tá mais para a fórmula de soma. E a gente tem na letra E que é filtrar dados de uma tabela. Aqui a banca viajou na maionese, tá? Filtrar dados de uma tabela pode ser feito com a funcionalidade, tá, de algum filtro disponível lá na guia de dados ou alguma ferramenta avançada de filtro, tá, nas versões mais recentes do Excel que pode existir. Então, de cara, a gente já encontra nosso gabarito aqui na letra A, ok? Vamos aqui, ó, para a questão. A questão se repetiu. Essa questão 4, essa questão 3 ela tá repetida, tá? Então vamos ver aqui, vamos passar para a próxima. Olha só, questão 5, tá? Eu acabei repetindo a questão 4, acabei me confundindo. Mas vamos lá. Olha só a questão 5. Essa aqui é bem grande, deixa eu ver se eu consigo. Assim. Olha só, observe a imagem abaixo que mostra a interface do gerenciador de tarefas, tá? Gerenciador de tarefas, que é justamente essa imagem que a gente tem no Windows 10. Qual o atalho? Olha só, o que é que ele quer saber? Qual atalho pode ser utilizado para abrir, olha só, para abrir diretamente o gerenciador de tarefas, tá? Ou seja, o atalho que você vai clicar e diretamente ele vai te levar, tá? Para o gerenciador de tarefas de forma mais rápida, sem precisar clicar com o botão direito na barra de tarefas ou usar algum menu inicial. Então vamos lá, função de atalho aqui, tá? Ele quer uma questãozinha aqui a respeito de atalhos. E olha só o que ele vem trazendo. Na letra A, ele traz assim: CTRL mais alto, mais delete, e aí você vai selecionar o gerenciador de tarefas no menu. Isso aqui é uma forma, sim, isso aqui é uma forma correta de você chegar, tá, diretamente no gerenciador de tarefas. Mas só que não é o atalho que vai te levar diretamente para o gerenciador de tarefas. E por isso não pode ser nosso gabarito. Por quê? Porque CTRL Alt Delete ele vai abrir uma guia e ele vai te dar algumas opções que nela está inclusa, tá, o gerenciador de tarefas. Mas como ele quer de maneira diretamente, ó, e rápida e eficaz e precisa, sem precisar, né, você clicar com o botão direito ou sem você precisar selecionar a opção de gerenciador de tarefas, essa não pode ser nossa opção. E aí a gente tem a letra B, que é justamente o nosso gabarito da questão, tá? Ctrl Shift X. Esse atalho aqui, se você tiver um computador aí perto, você pode utilizar, tá? Quando você clicar Ctrl Shift X, ele vai te levar diretamente, tá, para isso aqui, diretamente por gerenciador de tarefas, ok? Então por isso é o nosso gabarito da questão. A gente tem a letra C, que é o Windows mais R e digitar, olha só, essa palavrinha aqui e pressionar Enter. O que acontece? Se você fizer esse atalho de Windows mais R, ele vai abrir aquela famosa caixa de diálogo executar, tá? Que é onde você coloca alguns comandos, ok? E aí o que acontece? Você vai colocar esse comando aqui e ele vai te levar para o gerenciador de tarefas, mas não é um atalho que te leva de forma direta, ok? Por isso também não é nosso gabarito. E a gente tem a letra D, Alt F4. Galera, quem utilizou o Alt F4 já sabe, tá? Isso aqui é para fechar algum programa, algum, alguma janela que esteja aberta, ok? Isso aqui vai desligar o sistema. E a gente também tem na letra E o Windows mais X e selecionar o gerenciador de tarefas. Isso aqui também é uma forma parcialmente correta, tá, de você chegar no gerenciador de tarefas. No entanto, não é o atalho correto para te levar diretamente para lá e por isso também não pode ser nosso gabarito. E a gente viu que o nosso gabarito da questão é a letra B, Ctrl Shift X, ok? Vamos agora para a questãozinha número 6, olha só. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente, tá, a principal diferença entre, olha só, o phishing e o spam, tá? Deixa eu colocar isso aqui para cá. Phishing e spam. Tá, a diferença entre esses dois. Então vamos lá.
Na letra A ele traz assim: o phishing é um ataque voltado exclusivamente, olha só, para roubo de informações financeiras, enquanto o spam se limita ao envio, olha só, ele se limita, tá? Ao envio de mensagens promocionais, galera. Tá errado. Por que que tá errado? Porque ele veio restringindo demais aqui. Embora o phishing frequentemente ele envolva o roubo de informações financeiras, ele não se limita a isso, tá? Ele pode enganar usuários para obter credenciais de acesso ou outros dados sensíveis. Já o spam ele pode incluir mensagens promocionais, mas também não se limita somente a isso, ok? Então por isso tá errada a questão. A letra B ele fala assim: o phishing é utilizada, tá? É utilizar táticas de engenharia social para enganar, olha só, o usuário e roubar informações sensíveis. Perfeito. Enquanto o spam consiste no envio massivo de mensagens geralmente indesejadas. Aqui sim, aqui a gente tem, tá, o nosso gabarito correto. Por quê? O phishing ele é uma prática maliciosa, tá? Que ele utiliza essa engenharia social para enganar os usuários e geralmente com o objetivo de obter informações sensíveis, como senhas ou dados bancários. E o spam, né, que a gente tem aqui, por outro lado, ele é um envio massivo de mensagens que podem ou não ser maliciosas, tá? E tem como principal característica elas serem, né, indesejadas. Você recebe sem nem ter solicitado ou algo do tipo, ok? Então, por isso, o nosso gabarito aqui é na letra B. A letra C fala que ambos são sinônimos, tá errado, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Elas não são sinônimos. A letra D fala que o spam é sempre malicioso, nada a ver. O spam ele não é sempre malicioso, tá? Muitas vezes consiste apenas em mensagens indesejadas, como por exemplo, anúncios de vendas de alguma coisa, ok? Não significa que é vírus ou algum ataque. Então por aqui também já está errada. Enquanto o phishing pode ser utilizado para fins legítimos, isso aqui também está errado, porque pelo contrário, o phishing ele é utilizado sempre, tá? Ele é utilizado sempre com a tentativa maliciosa de enganar o usuário. E a gente tem na letra E, o phishing é um tipo, tá, de mensagem enviada exclusivamente, ó, restringindo de novo, por aplicativos de mensagens instantâneas. Não, ele pode ser enviado por e-mail, tá? Enquanto o spam é enviado apenas por e-mail. Não, também tá errado, tá? A gente viu aqui que o nosso gabarito da questão fica na letra B, ok? Vamos para a questãozinha número 7. Olha só, a questão número 7 ela traz assim: o computador de Paulo, tá? Ele foi infectado por um malware que permite que o invasor, olha só, permite que o invasor ele retorne ao computador comprometido, facilitando uma nova invasão. É correto afirmar que o computador de Paulo foi infectado por, vamos lá, galera. Ele foi infectado pelo quê? Pelo um spam, pelo um backdoor, pelo um adware, um antivírus ou um joystick, galera. Vamos por eliminação aqui, tá? Olha só. Joystick, pelo amor de Deus, isso aqui é um dispositivo de entrada usuário para jogos, tá? Jogos, simulações, emuladores, esse tipo de coisa. Não tem nada a ver. Antivírus, a gente sabe, tá? Que é um software projetado para detectar e remover os malwares, tá? Então também não tem nada a ver. Galera, hardware, isso aqui não tem nada mais a ver, tá? Do que aqueles anúncios que a gente tem, são exibidos, né? Anúncios, e eles podem sim coletar os dados dos usuários, mas não tem nada a ver com o nosso enunciado aqui, que é a questão de facilitar uma nova invasão, tá? A gente tem o spam, a gente já viu que o spam é aquela ruma de mensagens indesejadas, tá? Normalmente essas mensagens elas são enviadas em massas e por e-mails, tá? Elas podem sim incluir, né, anúncios ou fraudes, mas também não tem esse objetivo de facilitar uma nova invasão. E aí a gente fica com o nosso gabarito aqui na letra B, tá? Que é um backdoor, tá? Que o pessoal chama, é um tipo de software malicioso que ele permite, tá? Ele permite que o invasor ele acesse o sistema comprometido sem ser detectado e ele facilita, tá, invasões posteriores. Esse tipo de malware ele pode abrir a famosa porta dos fundos, né, no sistema, que ele permite que o invasor ele acesse e controle o computador de forma não autorizada. Então aqui o enunciado ele traz nada mais nada menos do que um malware, tá, um software malicioso do backdoor. Gabarito letra B. Vamos para a questão número 8. Olha só. A questão número 8 ela já é bastante batida, tá? Mas vamos lá. No contexto da segurança digital, qual é o principal, o objetivo principal, tá, de um ransomware? Galera, isso aqui a gente já falou desse malware aqui, tá?
várias vezes, várias e várias vezes. Então não dá para errar essa questão. E na letra A ele traz assim: enviar e-mails fraudulentos para roubar informações pessoais. Galera, nada a ver. Isso aqui está mais relacionado a um ataque, tá? Isso aqui está mais relacionado a um ataque de phishing, né? Eu acho que é phishing. Isso aqui está mais relacionado a um ataque de phishing, tá? E não de ransomware, ok? A gente tem na letra B, proteger o sistema contra ataques externos e vírus. Galera, isso aqui tem mais um objetivo de antivírus, tá? Antivírus, firewall, esse tipo de coisa, tá? Mas nada a ver com o objetivo principal do ransomware. Por quê? Olha só, vamos primeiro ver aqui. O objetivo do ransomware. O que é o ransomware? Ele é um software malicioso usado por cybercriminosos, tá? E ele serve para quê? Para bloquear o acesso dos dados, arquivos ou sistemas da vítima, tá? E como que ele funciona? Assim, o ransomware normalmente ele criptografa, tá? Os arquivos e ele exibe uma mensagem exigindo um pagamento de resgate. E geralmente esse pagamento de resgate eles solicitam em criptomoedas, tá? E aí depois disso eles restauram o seu acesso, ok? Ele pode se espalhar pelos e-mails, né, em anexos maliciosos, em links fraudulentos ou em downloads de softwares piratas que você baixa por aí, ok? Então isso aqui é um resumo breve do que é o ransomware. A gente já viu que não está na letra A nem na letra B. Na letra C ele fala que é monitorar as atividades online do usuário para fim de marketing. Não, galera, isso aqui também tá errado, tá? Isso aqui tem mais a ver com, eu diria que os spyware, né? Que é o famoso espião, tá? Ele serve mais para isso, ok? Então isso aqui tá mais relacionado a ele. Na letra D a gente tem bloquear o acesso a arquivos ou sistema e exigir, tá, resgate para liberá-los, tá? Então aqui sim tá falando de um dos objetivos, tá, principais do ransomware, que é bloquear o acesso dos arquivos e exigir um resgate que normalmente é solicitado em criptomoedas, ok? Então, gabarito letra D. Na letra E, ele fala que é desconsiderar o e-mail ou deletá-lo, né, sem abrir o anexo. Nada a ver, né? Isso aqui tem mais a ver com uma ação recomendada, tá? Quando você recebe e-mails suspeitos. Aí você vai lá e deleta tudo, ok? Então, gabarito letra D. A gente tem aqui na questão 9, olha só, essa questão 9 também é interessante. A busca e a pesquisa na web, tá? Ele traz aqui a busca e pesquisa na web são atividades essenciais para encontrar informações de maneira eficiente. O mecanismo de busca, por exemplo, como no Google, como no Bing, no Yahoo, tá? Oferecem diferentes ferramentas para redefinir, né? Para refinar, na verdade, as consultas. Considerando as técnicas de buscas, tá? De busca e os recursos disponíveis, assinale a alternativa correta. Qual das opções abaixo descreve uma técnica ou um recurso avançado utilizado para refinar as buscas em mecanismos de pesquisas na web? Aí na letra A ele vem trazendo assim, ó. Deixa eu botar isso aqui para cima. Na letra A ele vem trazendo assim: o uso das aspas para localizar resultados contendo palavras exatas em determinada ordem. Aqui sim a gente já achou o nosso gabarito. Por quê? Porque isso aqui está correto. Olha só, galera, as aspas, tá? O uso das aspas para localizar resultados contendo palavras exatas em determinada ordem. Como é que é isso? Quando você coloca uma expressão entre aspas, tá? Na barra de pesquisa, por exemplo, vamos colocar aqui, abre aspas, né? Aí coloca inteligência, tá? Inteligência artificial. Fecha as aspas. O que acontece aqui? O mecanismo de busca, tá? Ele retoma apenas os resultados que contêm exatamente essa frase. Que frase? Inteligência artificial, ok? E exatamente nessa mesma ordem. A aspa ela serve justamente para isso. Isso é muito útil, tá? Para refinar a busca e encontrar informações específicas que você esteja procurando. Então, de cara, a gente já encontra o nosso gabarito aqui na letra A. A letra B ela fala assim, ó. Pesquisa direta em sites através dos operadores como, olha só, site, apenas no Google. Olha só, até aqui estava tudo correto. Até aqui estava tudo correto. Por quê? Porque a pesquisa direta em sites através dos operadores sites, isso aqui realmente existe, tá? Essa técnica,
ela é correta. Por exemplo, se você coloca aqui, vamos lá, site, né, é o site, tá? Eu chamo site, tá, galera? Mas é o site, tá? O que que acontece? Coloca aqui site, né? 2 pontos, aí você coloca gov, vamos colocar o gov aqui, o site do gov, né? .br, e aí você coloca aqui, ó, eleições. Isso aqui vai diretamente, tá? Buscar dentro do site do Gov essa página de eleições, tá? Só que quando a questão ela trouxe apenas no Google, ela restringiu e deixou a alternativa errada. Por quê? Porque isso aqui também pode ser feito tanto aqui, ó, no Bing, no Yahoo, tá? Pode ser feito em outros mecanismos de busca também, e não apenas no Google, ok? Por isso essa questão ela também está errada. A gente tem na letra C, que ele fala assim, exibição de resultados de pesquisa exclusivamente em formato de imagem, tá? O que que acontece? Isso aqui não é uma técnica de busca, tá? Mas isso aqui é um filtro de visualizações, tá? Para quê? Para você encontrar exclusivamente no formato de imagem, que também não é nosso gabarito. A letra D fala que é o bloqueio de termos indesejados, utilizando o símbolo mais antes da palavra. Pelo contrário, o que que acontece? Isso aqui, tá, galera? O símbolo correto para você excluir a palavra não seria o símbolo de mais. Pelo contrário, seria o símbolo de menos, tá? Aí sim, isso aqui estaria correto. Um exemplo, vamos lá, você coloca no site de busca. Deixa eu apagar isso aqui que fica melhor. Ó, você coloca no site de busca. Vamos pôr aqui a Apple, né? Aí você coloca menos o iPhone. O que que acontece? Ele vai procurar todos os produtos da Apple menos o iPhone. O iPhone vai ficar de fora, vai encontrar iPad, vai encontrar MacBooks, outras coisas, mas não vai encontrar o iPhone. Por quê? Porque ele foi excluído, ok? Então aqui está o contrário, não seria um sinal de mais, seria um sinal de menos. E a letra E fala que é pesquisa utilizada frases completas, ó, pesquisa utilizando frases completas sem considerar sinônimos ou variações. Está errado. Por quê? Porque o mecanismo de busca geralmente ele considera tanto os sinônimos e variações, tá? A menos, né, que você use as aspas, como a gente viu aqui na letra 1, na letra A, tá? Para especificar aquilo que você quer. Mas geralmente o mecanismo de busca, tá? De pesquisa, ele utiliza os sinônimos e as variações para te entregar um pouco mais, ok? Então, como a gente viu aqui, gabarito letra A. Vamos aqui, tá, galera, para a questãozinha número 10. Olha só, essa questão é bem grande. Mas vamos lá. Ele traz assim: João recebeu um e-mail, olha só. João recebeu um e-mail inesperado com um anexo que parecia ser um documento importante. Após abrir o arquivo, ele percebeu que o seu computador ele começou a funcionar de forma estranha. Alguns dias depois, ele notou também que as suas informações bancárias haviam sido acessadas. Olha só, mas elas haviam sido apenas acessadas, tá? Indevidamente, e começou a receber diversos e-mails promocionais sem ter sido inscrito em nenhuma lista. Com base no caso de João, qual alternativa abaixo descreve corretamente os conceitos envolvidos? Vamos lá. Na letra A, ele traz assim, que João, ele provavelmente, né, ó, João abriu provavelmente o arquivo que João, né, abriu, provavelmente ele continha um vírus. Perfeito, continha um vírus sim. Por quê? Porque você viu aqui, ó, que ele abriu um anexo, né? Ele recebeu um e-mail com um anexo, provavelmente ele abriu esse anexo, e aí quando ele abriu esse anexo, né, tinha um vírus dentro, né? E olha só, que é do tipo de malware, sim, né, capaz de replicar e causar danos ao sistema, sim. Né, a coleta de informações bancárias indica que ele foi alvo de um spyware. Pode ser sim, tá? Que rouba os dados sem a permissão. E os e-mails promocionais são exemplos de spam, perfeito. A gente já viu, né? Mensagens indesejadas enviadas em massa. Então aqui a gente já tem um gabarito, tá? Por quê? O que acontece aqui? O anexo de e-mail provavelmente ele continha um vírus, ok? E o tipo desse vírus que pode se replicar e prejudicar o sistema, tá? Seria um spyware, né? Que ele coleta as informações bancárias sem a autorização, né? É, do usuário, tá? E ele é um software malicioso, projetado para roubar os dados pessoais, né? E os e-mails que a gente tem aqui, né? Que são disparados em massa, tá? A gente viu que é um exemplo de spam. Então aqui essa descrição está correta. Por que as demais estão erradas? Vamos ver aqui. A letra B ela fala assim, que João abriu um Spyro. Não,
João abriu um vírus, tá, galera? Primeiro você abre o vírus, para depois o malware sair e infectar o sistema. Que infectou o sistema e passou a enviar mensagens de spam. Não, nada a ver, aquele confundiu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E a coleta de informações bancárias foi um resultado de um vírus que roubou os dados pessoais e o envio de mensagens profissionais, olha só, promocionais, foi causada por um phishing. Nada a ver, aqui a banca embuluou os conceitos, tá? Ela embuluou todos os conceitos aqui para dar um nó na sua cabeça. A letra C fala assim: João sofreu um ataque de phishing ao abrir um e-mail falso. O anexo do e-mail era um vírus que começou a enviar mensagens de spam. Nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Para os contatos de João. As informações bancárias de João foram roubadas. Não, aqui não fala que elas foram roubadas, tá? Por um malware criado para danificar os dispositivos. Também está errado isso aqui. A letra D fala que João abriu um e-mail contendo um spam. Não, nada a ver. Que levou à instalação de um spyware, que o spyware é um tipo de vírus que coleta informações e também envia mensagens indesejadas. Nada a ver. O spyware não faz isso aqui, tá? Também tá errado. E a letra E fala que o problema começou com um ataque de phishing que coletou, tá, dados bancários de João. O anexo de e-mail continha vírus que começou a enviar mensagem de spam. Nada a ver isso aqui também. E o problema no computador foram causados por spyware que protegeu o sistema contra o ataque. Vixe Maria, aqui a banca viajou na maionese também, ó. Nada a ver. A única maneira que descreve corretamente o caso que aconteceu com o João aqui tá na letra A, tá? Que o arquivo que ele abriu provavelmente era um vírus, tá, galera? O que ele abriu aqui provavelmente continha um vírus, um tipo de malware que pode replicar e prejudicar o sistema, tá? E a coleta de informações bancárias sem autorização indica a presença do spyware, tá? Que é um software malicioso projetado para roubar, né, os dados pessoais, que no caso aqui eram os do João. E os e-mails promocionais que João começou a receber são exemplo de spam, tá? Essas mensagens não solicitadas que são enviadas em massa, tá? Isso aqui não tem a ver com você ter clicado em algum canto. Isso aqui esses spams, eles acontecem do nada, tá? Isso aqui é uma loucura. Então, a única alternativa, na verdade, que descreve corretamente toda essa cena aqui descrita ela tá na letra A, ok? Então, gabarito, letra A. E aqui a gente chega em mais um final, tá? De mais um simulado de informática. Logo, logo a gente chega com mais nessa reta final aí, tá, galera? É a hora de resolver muitas e muitas questões. Não deixar a peteca cair, não é hora de esmorecer. Resolvam muitas questões, resolvam muitos simulados, façam as suas correções, tá? E se mantenham firme até a data da prova. Tamo junto e até a próxima.